Olá, estrelas! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Estrela. Nesta edição do programa A Hora da Estrela, eu vou receber uma das minhas professoras, a bruxa Juliana Toro, que está aí no meio da bruxaria há mais de 30 anos e é professora de yoga há também mais de 20 anos. Ela é runóloga e professora de runas, né? E é este curso dela de iniciação às runas que eu estou participando neste ano. Então, estou muito feliz de recebê-la. Ela tem muito conhecimento e ela vai conversar com a gente sobre diversos temas dentro dessa coisa da bruxaria, das deusas, de cultuar de panteões diferentes, de seguir caminhos plurais, de como conciliar as coisas, de fazer tudo ter sentido, ser, né, serem coisas complementares e que enriqueçam a nossa prática. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio. Fiquem por aí. Não deixem de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Deixem um comentário, né, sobre o que vocês pensaram desse episódio. Cliquem em curtir. E é isso. Se deliciem com a riqueza de conteúdo que é essa entrevista com Juliana. Um beijo. 93. E do jeito que a gente conversa, né? Ia ser até amanhã. O episódio ia ficar com 5 É horas. tipo assim, episódio 1, parte 1, episódio 1, parte 2, episódio 2. Oi, Juliana, seja bem-vinda ao programa Hora da Estrela. Eu estou muito feliz de te receber. A impressão que eu tenho é aquele ditado que as pessoas sempre falam, né? Quando o estudante está pronto, aparece o mestre correto. E aí eu demorei meus anos para começar a estudar runas e agora estou estudando com você. Então, seja muito bem-vinda ao A Hora da Estrela. Fico muito lisonjeada, muito obrigada. Até porque, né, você sabe que essa turma de runas, vocês são minhas bonequinhas. Ai. Muito amor para essa turma. Esses dias eu já até estava pensando aquela coisa de mãe, assim, sabe? Que tipo, uma hora vai terminar, né? E aí, como que eu vou ficar sem vocês? Tem que fazer runas 2 avançado que a gente faz. É, boa. Então, você faz muitas coisas e percorreu muitos caminhos, então provavelmente as pessoas te conhecem de coisas distintas, né? Da sua loja, das aulas de yoga, das aulas de runas, da bruxaria. Então, se apresenta um pouco. Quem é você e o que que você faz? Bom, vamos lá. Juliana Toro. Então, eu sou bruxa e runóloga há mais de 30 anos e professora de yoga há mais de 20. Os antigos vão me conhecer como Breezy Cat, né? E nessa caminhada, nesses anos todos, apesar de eu ser assim, essa lua em gêmeos, me deixar, né, com essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu caminho, tipo, na bruxaria e com as runas num certo ponto, né, e com o yoga. Então eu sou aquariana, então eu tenho essa coisa louca, mas ao mesmo tempo eu sou fixa, né, acho que é uma boa explicação, assim. Então é isso, né. Eu sou essa metamorfose ambulante, tem pitadas de outras coisas, mas dentro do caminho da bruxaria eu sempre segui por um mesmo caminho, digamos assim, né, e com o yoga também, enfim, ao mesmo tempo andando em várias coisas, mas fixa. E também é amante do Halloween, né? A maior amante Completamente. do Halloween que eu conheço. Cara, completamente. Quando chega essa época, ai, eu, na verdade, assim, se eu pudesse, meu dinheiro desse, a hora que começasse aqui a primavera, eu ia embora lá para o hemisfério norte para voltar para o outono e viver toda essa etapa de Halloween lá, né? Porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, 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 muito. É, e é muito legal, eu também amo.
Mas então, conte sua história. Sua história com as runas é maravilhosa. Então, conta pra gente, né? Como que você chegou nas runas lá naquela época em que a gente não podia simplesmente abrir o Google e Google pesquisar runas. Como que aconteceu isso? Vamos lá. Bom, meu caminho, assim, dentro da bruxaria, do ocultismo, do paganismo, etc., ele começa um pouco antes, porque eu comecei estudando filosofia clássica quando eu tinha 12 anos. Nossa, Juliana, como assim, né? Tipo, na real, eu queria fazer uma arte marcial, eu e uma amiga minha, e a gente acabou indo para uma escola chamada Nova Acrópole do Brasil, que é uma escola maravilhosa para aprender sobre filosofia à maneira clássica e para aprender sobre mitologia. Então, ali eu estudei bastante sobre mitologia e tudo mais, e eu já estava e conheci Carlos Castanheda, Helena Blavatsky, e eu sempre fui essa pessoa de estudar, de gostar de ler e etc. Então, as coisas vieram ali, né? Porém, quando eu tinha de uns 14 para uns 15 anos, eu comecei a ter alguns sonhos nos quais uma mulher aparecia nesses sonhos e ela me mostrava símbolos. Esses símbolos eu não sabia o que eram, e também, assim, se fosse hoje, eu acho que ia ser bem, né, tipo assim, você ia sonhar e você falar: "Ah, nossa, já sei isso aí, sei lá, assisti a série do Vikings e é isso, nã-nã-nã". Naquela época, eu não estava entendendo o que eram aqueles sonhos. Como na minha família a gente sempre teve essa mania de contar os sonhos, que é uma coisa que minha mãe colocou, e a qual eu agradeço muito, porque a gente era café da manhã contar o que sonhou. Então, era uma coisa que Família ajudava a lembrar os indiana. sonhos, né? Ajudar minha mãe, né, na sua intuição, né? E ajudava a lembrar os sonhos. Então, comecei a ter esses sonhos, comecei a achar estranho, porque foram vários, né? E queria entender o que eram aqueles símbolos, mas como não tinha, não sabia. E eu lembro que uma vez até eu falei com a minha irmã e a gente foi procurar na Barça, aquelas entregando completamente a idade. A gente foi procurar na Barça para ver, né? Porque eu achava que era alguma coisa chinesa, japonesa, porque eu tive essa fase também. Isso é uma coisa engraçada, porque quando eu fazia artes marciais lá dos meus 12 anos até os meus 16, 17, mais ou menos, que foi o tempo que eu fazia, eu era completamente enlouquecida, hiperfoco no Japão. E aí, quando começaram esses sonhos, eu achava que no começo que era alguma coisa relacionada ao Japão, entendeu? Porque eram uns tracinhos. Mas não era tipo, né, não tinha nada a ver com o japonês, porque na época este era um hiperfoco assim muito forte que eu tinha. E aí passou, né? Tipo assim, a gente não achou o que que era. É, eu tive vários desses sonhos e depois eles foram recorrentes. No começo eram sonhos com uma mulher e nananã, mas ela não se apresentava. Depois apareceram outras pessoas nesses sonhos e aí teve uma delas que se apresentou, né? Mas isso foi bem mais para frente. Isso foi assim no decorrer deste tempo, né? Quando eu estava na Além da Lenda, que eu conheci o Roberto Carvalho, foi aí que eu entendi que eram runas. Foi aí que eu descobri o que era, da onde era, como que fazia, o que era o oráculo dos vikings, e nã-nã-nã, foi aí que eu descobri o que era realmente, né. E teve um episódio também num evento numa Bienal do Livro, que uma menina que eu conheci nessa Bienal, numa como é que fala? Na Bienal, quando era lançamento de um livro sobre bruxaria, de uma bruxa famosa, entre aspas, porque hoje não vou nem citar, mas enfim, essa pessoa, né, tipo, chegou para mim e falou que estava vendo a minha guia. E ela descreveu não a mulher, a primeira mulher do sonho, mas uma outra que aparecia para mim nos sonhos. E aí depois eu comecei a saber o nome e tudo mais. Então, eu hoje
qualifico essa primeira mulher que aparecia como sendo freia mesmo, né, pelo semblante, etc, o cabelo, aquela coisa toda. E essa segunda mulher que aparecia para mim como talvez sendo uma guia espiritual, eu não sei nem como classificar isso, mas eu tive depois sonhos com ela, depois tiveram outras coisas, assim, que apareceram, inclusive recados que ela me mandava em forma de poesia, que eu tenho tudo anotadinho no meu livro das sombras. Que loucura. E aí, desde então, você nunca parou com as runas. Não, daí eu comecei então, aí eu comecei a aprender com o Roberto, né, eu fiz uma iniciação às runas com ele, né, ele tinha na época a intenção de montar um coven nórdico, lembrando que isso é lá nos anos 90, e que naquela época a gente não tinha a visão do paganismo que a gente tem hoje. Então a visão que a gente tinha que chegou no Brasil, era uma coisa da bruxaria, que já era a bruxaria moderna, né, mas não era da Wicca, necessariamente. Por algum tempo, a gente qualificava a bruxaria e o Wicca como sendo meio que sinônimos, como sendo a mesma coisa, tá. Depois é que foi aparecendo as tradições, aquela coisa toda. Mas antes de aparecerem as tradições aqui no Brasil, a gente não fazia essas distinções. Sabia que era bruxaria moderna, tinha já a roda do ano, que foi a primeira coisa assim que, nossa, que legal a roda do ano, mas não necessariamente Gardner, não necessariamente as leis da Wicca, entendeu? Tipo, era uma mistura das coisas. E então, o Roberto ele tinha um coven já, e ele queria montar um outro coven. Esse outro coven que ele queria montar era um coven nórdico. E aí eu já estava, tipo, fazendo um trabalho com ele para a gente ter esse coven juntos, né? Assim, eu ia participar desse coven com ele. Então, aí ele tinha essa iniciação às runas que fazia parte dessa ideia, entendeu? E essa iniciação às runas é mais ou menos o formato que eu aplico hoje. Claro que no decorrer dos anos eu fui incrementando isso, né? Porque isso foi lá em 94, acho que é. Então, de lá para cá, né? Tipo, eu fui atribuindo mais coisas, né? E aí foi isso. E aí comecei a jogar, e aí, né, tipo, lia primeiro só para amigos, aquela coisa, né, que é de começo de oráculo, né. Depois é que realmente eu comecei a jogar, tipo, né, como um trabalho também, né, assim. E qual que é a diferença das runas? Porque assim, eu venho, né, do mundo mais mercurial, então do tarô, da astrologia, que são oráculos bem estruturados e que não são necessariamente iniciáticos, né? Podem ser, mas a maioria das pessoas não vai levar dessa forma. Mas as runas não, elas são conectadas às divindades e elas vão ter esse caráter iniciático, né? Então, como que funciona esse caráter iniciático das runas e qual que é quais são, né, as principais diferenças, na sua opinião, das runas nórdicas para outros oráculos? Tá, então, as runas elas são um alfabeto, né, são um alfabeto, a pessoa pode escrever com runas, por exemplo. Porém, elas são, como sendo um alfabeto, um meio de comunicação com os deuses, né. E aí, se você usar elas só como um alfabeto, elas vão ser um alfabeto. Mas se você usar como um meio de comunicação com os deuses, você vai ter que ter essa conexão com os deuses para poder ter a comunicação. E o que eu vejo assim, eu aprendi dessa forma, para mim sempre funcionou nesse formato. Já tive alunos que me falaram assim: "Ah, eu comprei um jogo de runas, comprei um livro e fui tentar", porque eram pessoas que já jogavam tarô, que já, né, já tinham uma afinidade ali com os oráculos. E a pessoa falar para mim, isso foi mais de uma pessoa, "Não funciona. Eu li o livro, eu sei o que significa, mas eu jogo e elas não me respondem", tipo, simplesmente. E aí o que que eu entendo, né, elas é necessário que você tenha
essa iniciação, assim como Odin teve uma iniciação para que aquele alfabeto virasse mais do que um alfabeto, para que ele recebesse aquela possibilidade de comunicação, né? Ele tivesse essa iluminação ali com as runas. Então, o caminho que a gente faz é um caminho para que você abra essa porta, né? Para que você passe o Bifrost e tenha esse acesso aos deuses, para que eles conversem com você. Então não adianta você só ler um livro, entendeu? Você só porque daí aquelas runas ali, tipo, elas são só um alfabeto na sua mão. Você pode escrever com elas, mas você não vai, tipo, não vai conseguir, né, fazer a leitura. Então, eu acho que realmente é necessário que tenha uma iniciação, né, que tenha um trabalho iniciático para que você consiga fazer as leituras, consiga fazer a conexão com os deuses, principalmente, né. Dos outros oráculos, eles são oráculos, né, então, apesar que eu acho também que tem um oráculo de Hecate, que eu também acho, né, hoje acho que até tem 2 oráculos de Hecate, porque eu tenho um que eu mesma fiz, que é do livro da Márcia, né, então eu tenho o livro, eu peguei ali os símbolos e montei, porque no livro não vem o oráculo, mas vem todos os simbolismos ali que ela montou. E aí agora tem um outro oráculo também, que eu não sei quem foi que fez, que eu não sei se é igual, eu não tenho esse, mas eu também vejo assim, sendo um oráculo de Hecate, se você não tem nenhuma conexão com Hecate, tipo, não, né? Compre outro oráculo, entendeu? Porque, né, não é simplesmente é um oráculo dedicado a Hecate. Então, eu acho que nesse caso também é necessário uma conexão. Não necessariamente uma iniciação, mas tem que ter uma conexão com a deusa, né? Agora, os outros oráculos são oráculos, né? Que daí a gente tem um monte. E aí só tipo aquela coisa de. Inclusive, tem um aqui bem antigo, que é um oráculo da Lenda Lenda. Olha aqui, oráculo da bruxa da Lenda Lenda. Esse oráculo aqui é histórico, né? E minhas sobrinhas amavam isso aqui. Elas entravam no meu quarto escondido só para tirar o oráculo, porque daí vem as cartinhas, ó. Eu tirei o rubi. O rubi sempre promete momentos de muita alegria, muita animação para fazer tudo com maestria. Aí tinha a bruxinha aqui do Ai, lado, amei. Gente, né? essa bruxinha é bem anos 90 mesmo, isso aí. É bem aquela estética, É né, muito das fofo, lojas é muito esotéricas. fofo, Ai, eu amo. E eu é cresci muito nessa fofo. E aí época, tem né? Eu era uma criança nos anos 90 e eu amava ir nas lojas. E eu amava as bruxinhas. Então, tipo, não tem jeito, né? A gente, quando tem o chamado, a tem gente. as cartinhas, sim, tem as cartinhas de amor, né. E aí elas estavam naquela Ah, pré-adolescência, porque as minhas sobrinhas, na verdade, acho que são mais velhas que você. Abafa, porque para mim todas têm 30, né, mas elas acho que são mais velhas que você. Então nessa época que tinha a coisa, elas eram tipo pré-adolescentes, então elas queriam entrar para tirar as cartinhas, porque, né. Fora que meu quarto sempre foi, porque eu me descobri bruxa com 15 anos, né. E aí, desde então, o meu quarto sempre foi todo decorado, todo nã então, entrar no meu quarto era um acontecimento. É muito engraçado que elas me contam isso agora, e eu morro de rir, porque elas falam que, assim, eu não estava em casa, né, ou eu estava trabalhando, ou estava na faculdade, enfim, e aí elas iam, tipo, nem acendiam a luz, elas iam com uma lanterna, ou tipo, acendia a luz do abajur, aí achavam que alguma coisa tinha se mexido, porque era total o quarto da bruxa, entendeu? E aí elas, né, nã-nã-nã, aí tiravam a cartinha e nã-nã-nã, era um barato. Mas ai, hoje que muito elas me legal. contam isso. Muito legal. É. Então, você comentou agora um pouco, né, sobre bruxaria, sobre Hecate, etc. Então, você passou por vários caminhos, né? Tem os deuses nórdicos, tem Hecate, tem os egípcios também na sua vida, tem o yoga, enfim.
Como que você vê essa atração pelos diferentes panteões, né? Na bruxaria em geral, na sua bruxaria em particular, e como que você lida com isso? Porque é muito complicado e é muito fácil a gente se perder, misturar tudo e virar um caos, né? Então, quando eu comecei na bruxaria, né, tipo assim, a princípio, bem no princípio, não tinha necessariamente um panteão, porque era aquela coisa da deusa. E aí foi aquela descoberta, né, descoberta da bruxaria e tipo a deusa e tal, não, né, não tem uma deusa, não é um deus. E eu, a princípio, eu era muito a deusa, eu sempre fui, tipo, feminista, e tal. Então, quando eu descobri, foi aquela coisa assim que, tipo, Deus coitado, eu nem, né? Depois, aí a gente vai, não, tá, nananã, equilíbrio, papapá, e aí vai, né, adequando. Mas eu tinha um ranço, assim. Então, no princípio, eu era muito a deusa e tal. Eu já tinha estudado mitologia, né, eu sou muito apaixonada, assim, pelo estudo da mitologia, de vários panteões, porque eu acho que a gente conhece muito sobre os povos quando a gente estuda os panteões de deuses, né. E eu sempre gostei muito, tive muita afinidade com os egípcios. Meu pai, eu não sei porquê, ele tinha muitos livros em casa sobre o Egito. E eu vi aquilo desde criança, então era uma coisa que me atraía, assim. E aí eu tenho essa minha fascinação pelos gatos, né? E temos Basti. Então eu era, tipo, né, bem ali, bababá, baixa e tal. Quando na bruxaria começou a aparecer, as tradições que vieram para o Brasil, as primeiras tradições que vieram, que daí já era a Wicca, né, não me atraí por nenhuma das tradições que vieram para o Brasil. E naquela época era uma coisa assim, você tinha que ter uma tradição, entendeu? Que a pessoa chegava assim: "Ah, tá, você é bruxa, de qual tradição você é?". Você tinha que ter uma tradição. E aí aquilo começou uma coisa que, tipo assim, tá, eu não quero essa tradição, só tinha tipo 2 tradições, eu acho, sei lá, e aquela coisa, e aí eu falei: "Quer saber? Eu vou criar a minha tradição. Tem que ter uma tradição? Então vou criar a minha tradição". E aí criei a Felinos de Bast, que era o mesmo nome do coven, né, que eu já tinha esse coven na época, Felinos de Bast também. Então era a tradição Felinos de Bast, coven Felinos de Bast. E, eu fui auto-iniciada, né, porque quando eu comecei também não tinha ninguém a princípio, né, depois fiz essas minhas iniciações com o Roberto, mas a primeira iniciação que eu fiz eu e os deuses, né. E aí me consagrei como sacerdotisa de Bast. Então eu sou uma sacerdotisa de Bast, né. Aí fiz o coven, aí iniciei as meninas, né, e tal, trabalhando com o panteão egípcio, porém dentro do coven, as meninas tinham outros panteões que elas gostavam. E eu tinha a minha coisa com as runas e com o panteão nórdico. Mas no Coven a gente trabalhava vários panteões. A gente estudava várias deusas que as meninas traziam. Então, uma tinha mais afinidade com os gregos, a outra tinha, sabe? Então, assim, a gente trabalhava essas deusas. A minha coisa com Hecate, que aí tem Hecate também, né? Com Hecate, é porque, assim, a gente sempre esbarra em Hecate quando começa a estudar sobre a bruxaria e tudo mais, não como, né. E eu tenho um lance com Hecate, porque, primeiro que eu nasci com uma questão, que é erictoblastose fetal. Então eu nasci morrendo, literalmente. O meu sangue estava coagulando nas minhas veias, eu precisei de transfusão, total, né, de sangue, porque quando eu nasci já começa, né, a hora que você nasce, e tem essa questão, você já começa a ter essa coagulação. E aí quando eu conheci sobre Hecate e tal, não sei o quê, eu falei: "Cara, tem muita afinidade comigo, porque é uma deusa de limiares, né, e eu nasci entre a vida e a morte, literalmente, né. E então, eu
tinha uma afinidade com ela, a gente fazia as coisas, algumas coisas no Coven com a Hecate também, só que, de novo, nessa época a gente fazia as coisas dentro do círculo, não era como a gente sabe que é hoje. Da mesma forma com os deuses nórdicos. Na época a gente fazia dentro do círculo de bruxaria, né. Hoje eu sei que, tipo, é diferente, hoje eu faço as coisas diferente com eles, mas na época a gente era tudo ali mesmo, dentro da mesma coisa. Então ficava, a o panteão egípcio, mais forte, Bast e Anubis, né, que a gente trabalhava os 2 ali. Os deuses nórdicos, porque tinha as runas, Hécate, porque era a rainha das bruxas, né, e os outros deuses, porque as meninas traziam e a gente aproveitava também para estudar e ver com qual panteão elas se tinham alguma afinidade, ou mesmo para fazer os trabalhos dentro do Coven, né. E depois eu comecei, assim, depois, tempos depois disso, eu fazia algumas coisas pontuais, às vezes, com alguma deusa, muito mais com deusas do que com deuses, né, mas, assim, com alguma deusa em especial que aparecia por algum motivo, sei lá, teve uma época que eu tive uma aproximação com Morrigan, então, às vezes, acontecia de alguma deusa em especial aparecer e eu ter algum trabalho com essa deusa, mas os meus deuses, digamos, que são fixos, sempre foram tipo Bast, Sekhmet, né, do panteão egípcio, Hécate e Freia, ou os deuses nórdicos ali, Odin hoje em dia, né, também. Então esses ali eram fixos. É isso. Mas e aí, como é que a pessoa organiza, né? Vamos imaginar, alguém que está assistindo agora tem esse interesse por deuses de diferentes culturas, pensa em trabalhar com todos eles, né? Como que faz para a gente separar? Como que organiza? Você acha que tem que ser cada coisa no seu lugar, que não pode misturar, ou que pode misturar, mas com responsabilidade? Como que é isso? Eu acredito assim, tá, aí é super minha visão. E o que eu falo para quem me pergunta, assim: "Estou começando na bruxaria, o que que eu faço?". Eu hoje vejo assim, a coisa mais importante é a integração, tanto que eu falo do meu ioga hoje, eu apresento ele como um ioga integrativo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se conectar com as energias que estão ao nosso redor. Aí você, digamos, começa a fazer, sei lá, a roda do ano, por exemplo. Mesmo que a pessoa não vá seguir a Wicca ou a bruxaria moderna, que não é necessário, eh, a mudança das estações, elas são importantes, porque é uma forma de você fazer uma conexão com o que está acontecendo no exterior e trazer isso para o seu interior. Então é importante que faça. E aí, digamos que a pessoa pode, a princípio, colocar só tipo a deusa e o deus, sem nomenclatura nenhuma. Ou sei lá, tenho já uma afinidade por algum motivo, né? Tipo, com uma deusa em especial. Então, digamos que busca conhecer mais sobre essa deusa, sobre esse panteão, sobre os deuses que existem nesse panteão. Pode ser que só uma deusa desse panteão seja uma coisa que você tenha afinidade, né? E aí procura trabalhar com ela. Pode acontecer dessa deusa ser uma deusa que vai ficar com você para sempre, como pode ser que não. Pode ser que seja por um período, porque você tem algo a aprender com ela. Ela veio para um período com você. E aí, lição aprendida, um beijo, tchau, e vá para outra. Eu tenho para mim, e aí são coisas muito minhas, porque isso é opinião que se diverge dentro da bruxaria, né? Que todas as deusas são a deusa. Todas as deusas são uma face da mãe, da deusa. Então, não importa qual deusa você está cultuando, entendeu? Claro que naquele momento aquela deusa, ela vai ter algumas características que vão fazer sentido para você. E em outro momento pode ser outra, de outro panteão. Mas
para mim não tem essa, não, porque agora eu cultuo os egípcios, eu só posso cultuar os egípcios. Não, pode acontecer como aconteceu comigo, que tipo, teve um período que eu trabalhei com Morrigan, porque ela se apresentou, ela chegou ali, começou a aparecer símbolos, começou a vir gralhas na minha casa, literalmente, entrar dentro da minha casa, entendeu? E tal, e começou a aparecer, porque, gralhas poderia ser Odin também, poderia, mas começou a aparecer coisas de Morrigan para mim. E aí eu falei, não, não é Odin, não são os nórdicos que estão falando comigo. Foi Morrigan ali naquele momento, porque eu precisava, entendeu? Do mesmo jeito que teve um período que, apesar de eu trabalhar mais com Bast, Sekhmet apareceu muito forte, eu tive todo um trabalho com ela mais forte naquele período. Então, assim, eu não vejo um grande problema em você conhecer e trabalhar com deusas diferentes, ou deuses, né? De panteões diferentes. A única coisa é você saber ouvir e entender, tipo, o que está rolando naquele momento. Eu tenho um trabalho que é com a conexão dos dias da semana, e aí é o Yoga Witch, né? É junto com o yoga. E aí a gente faz o estudo dos dias da semana e dos deuses que regem os dias da semana de acordo com os planetas. Então, né, vão ter alguns deuses, que quando a gente fala, por exemplo, de domingo, que a gente está falando de um dia de sol, né? A gente tem alguns deuses solares. E aí, de repente, quando a pessoa está trabalhando, geralmente eu escolho um deles ali para a gente trabalhar. Mas depois que a pessoa aprendeu, ela pode, de repente, ter uma conexão com outro deus solar. Porque eu, por exemplo, não sou muito nem do panteão grego, nem do romano. Nunca fui. Nunca fui. Eu sempre achei assim, sei lá, é o que todo mundo geralmente começa, porque é o que a gente aprende na escola. E eu, aquariana, sou do contra. Então eu nunca tive essa afinidade e continuo não tendo essa afinidade com praticamente nenhum deus romano e grego. Teve uma época que a gente trabalhava muito com Dionísio, mas acho que é o único, e eu também vejo Dionísio com uma força muito próxima da de Shiva, do yoga, e apesar de que eu nunca trabalhei muito com o panteão hindu na bruxaria. Isso é outra coisa, né? Tipo, eu trabalho com eles no yoga, mas não na bruxaria, né? Mas a gente teve, porque acaba aparecendo, né? Tipo, Kali, acaba aparecendo. Mas eu tive esse período, a gente no Coven trabalhava bastante com Dionísio, mas eu, Juliana, sozinha, nunca tive muito tempo assim com panteões gregos, por exemplo, né? Mas acho que a pessoa tem que começar assim, pelo que ela sente afinidade. E aí, fazer as conexões e começar a ouvir melhor os deuses. Eles vêm para você, eles aparecem para você, né? Então é você aprender a ler esses sinais para ver com quais você se conecta, né? Com quais vão fazer sentido. Eu respondi? Respondeu. Bom, e aí nesse assunto tem esse termo bruxaria eclética, né? Que muitas vezes é utilizado, inclusive, como crítica, né? Como um escárnio, enfim, por muitas pessoas. O que que você acha desse termo? Você se considera eclética? Você usa esse termo? O que que você acha dele? Olha, eu acho que assim, nesses anos e anos de bruxaria, apareceram muitos. É aquela necessidade do ser humano de colocar as coisas em caixinhas, né? Porque, tipo, você, como eu disse, antes tinha que ter uma tradição. Aí hoje em dia tem essa coisa que, por exemplo, é bruxa verde. Gente, bruxa natural eu acho pior. Porque que bruxa que é antinatural? Porque eu sou bruxa natural, tá? E eu sou o quê? Antinatural? Tipo, não, eu também sou bruxa natural. Entendeu? Naturalmente, toda bruxa é Artificial. natural. Entendeu? Tipo assim, não faz sentido para mim, sabe? Não faz sentido. É bruxa verde porque trabalha com plantas. Qual bruxa não trabalha com plantas? Não tem, você entendeu? Então, assim, são necessidades de colocar as coisas em caixinhas, né? Eu acho que
Pra mim, assim, eu sou bruxa eclética, beleza. Tipo, às vezes eu falo, que se fosse pra colocar, tipo, seria uma bruxa psíquica, por exemplo. Porque eu trabalho com dons psíquicos, né, eu tenho dons psíquicos, então foi uma das coisas que me chamou para dentro da bruxaria. Porque quando eu comecei lá atrás a estudar Carlos Castanheda, e eu comecei a ter viagem astral, e eu comecei a entender que eu via aura e as outras pessoas não viam, e eu comecei a entender o que que era clarividência, foi aí que eu comecei a pesquisar. Isso aí eu estava pesquisando ainda no ocultismo, porque a bruxaria não tinha chegado no Brasil. Quando eu estava lá com os meus 15 anos, no meu primeiro livro de bruxaria, que foi O Poder da Bruxa, de Laurie Cabot, foi ali que eu falei: "Eu sou isso aqui". Eu me identifiquei como sendo bruxa, né. Foi com aquele livro. E Laurie Cabot é uma bruxa psíquica, se a gente for nomear agora. Ela trabalha com hermetismo, ela trabalha, entendeu? Então, assim, essa é a minha base. Então eu acredito também muito nisso. A base que a gente tem ali é o que vai te guiar depois, entendeu? Então, assim, hoje falar: "Ah, tá, eu sou bruxa eclética", acho que todas somos. Acho que a bruxaria é eclética, porque mesmo que a pessoa seja wicca, de uma tradição gardneriana, ela é eclética, porque ela está dentro de um leque de coisas, né. Porque afinal de contas, se a gente for pegar Gardner, a gente vai ver que Gardner montou a Wicca a partir de outras milhões de coisas. Então, tudo é eclético. É isso. É, inclusive eu acho muito interessante porque, na verdade, as pessoas costumam usar isso como um certo desdém, mas assim, e normalmente quem utiliza esse termo eclética com certo desdém vem do ocultismo. Mas o ocultismo é extremamente eclético. E, inclusive, é eclético de um lugar de privilégio branco, rico, europeu, de tipo, posso misturar tudo porque sou branco, sou imperialista, sou dono do mundo. Então, tipo assim, não faz sentido no fim das contas, né? Nenhum sentido, nenhum sentido. Eu acho que é isso mesmo, é um leque grande de coisas e que você, se você tem vontade de estudar e entender, você vai buscando o que vai fazendo sentido para você. Sabe, porque, mesmo que eu fale, né, esses dias teve uma pergunta de uma menina: "Ah, eu estou iniciando, é a roda do ano, eu faço a roda, eu não faço a roda?" Porque o que começa a acontecer hoje, que é diferente de quando eu comecei, a gente não tinha informação. Hoje a gente tem muita informação. Então também causa esse agora, eu faço o quê, né? Eu sempre falo: "Não, pega a roda do ano, entende a roda do ano e começa a fazer". Porque o principal é você começar a fazer uma conexão. Mesmo que você não queira fazer os sabás, digamos que são os celtas, né, que foram os introduzidos. Fazer só as mudanças de estação, só solstícios e equinócios. Começa por aí. E aí vai sentindo, né. Até porque, que é outra coisa também, dependendo do lugar do mundo no qual você está, isso vai ser diferente. Uma pessoa que mora, no Equador, ou que mora no Nordeste, em locais aonde não faz inverno, por exemplo, não tem lógica você chegar lá e falar: "Não, vou fazer aqui a minha festa de Yule, com neve, nã que é a mesma coisa da gente fazer, tipo, o Natal, né, a gente cai na mesma coisa, sabe. Então você vai ter que encontrar na natureza o que é que você comemora ali. "Ah, não, tem um período que começa as chuvas". Então a sua roda do ano vai ser essa, entende? A sua comemoração vai ser da entrada das águas, sabe? Você vai montando, só que óbvio que quando a pessoa está começando, ela precisa de um parâmetro, ela precisa de uma base. Então pega ali a roda, tenta entender o que que é aquilo, tenta fazer uma conexão para você daí conseguir fazer a sua própria conexão. Eu estou desde o ano passado montando um calendário lunar para mim, para que aonde pra esse lugar onde eu estou. E é muito interessante isso, porque eu fico prestando atenção no que está acontecendo,
para poder montar esse calendário. Eu já tive essa vontade da outra vez que eu morei aqui, porque aqui é onde eu tô, em Santa Catarina, né, eu tô no centro-oeste de Santa Catarina, num lugar alto, as estações são bem definidas e existem coisas que acontecem na natureza de acordo com essas estações. Então, agora, no mês passado, a gente entrou no mês do quero-quero, porque é o mês que eles fazem ninho. Então, eles estão assim, é enxame de quero-quero. Então, é o que está rolando, sabe? Então, assim, tem essas questõezinhas, assim, que começam a aparecer. Eu acho interessante você fazer isso. Mas para chegar nisso, você tem que ter uma base primeiro. Aí, É, depois que você ter essa base, você monta a sua coisa no que faz sentido dentro dessa base, entendeu? É isso que é bruxaria, sabe? É a conexão com o lugar onde você está e a energia que está ao seu redor, né? exato. Não importa essas nomenclaturas todas, essas caixinhas, né? É isso. Por exemplo, aqui, para mim, nunca fez sentido a roda do ano, eu nunca consegui fazer. Porque eu tô em Salvador e assim, não é que não existe inverno, ele existe. Inclusive, é a época mais agradável do ano para mim, porque é a única época que não faz um calor infernal. Mas assim, o que é o inverno em Salvador? É chuva, temperatura amena, não faz frio, mas faz uma temperatura bem agradável, bem gostosa, que você não fica desesperado de calor, mas também não faz um frio que também não gosto. É, E assim, a época do inverno é a época de fartura aqui no Nordeste. Então, quando a gente tem os rituais de inverno, normalmente eles vão falar de morte, de escassez, né? Assim, aqui é o contrário, é quando as plantações estão bombando, as colheitas são as maiores e a galera tá fazendo festa, né? E tem o São João e tal, não sei o quê, que o São João era uma festa da colheita, né? Então, assim, para mim nunca fez sentido e eu sempre bati nessa tecla. E até hoje eu bato, né? Mas é isso, uma coisa, quando você está começando, você não entende muito seus instintos. Então, tipo, eu entendia que eu não queria fazer aquilo, mas eu não tinha a capacidade de argumentação. Conforme eu fui estudando e os anos foram passando, é que eu fui entendendo por que que aquilo não se encaixava, né? E aí, depois que eu realmente me tornei telemita, hoje em dia eu basicamente celebro mesmo os solstícios e equinócios, e é isso. Mas realmente tem Aí que ter você, a natureza, tem que ter, né? Os você marcos. achou o seu caminho, né? É. Mas e aí, a gente falou, falou, falou e ainda não falou de yoga. E o yoga, como que ele surgiu? Então, aí foi um hiato bastante interessante na minha vida, porque eu estava nessa pegada, né, tal, na época eu dava já muitos cursos. Esse curso de runas eu já dava ele tem mais de 20 anos já esse curso, porque eu continuei dando, eu comecei a dar em São Paulo, junto com o curso de bruxaria que eu dava, que eu chamo de ABC da bruxaria. Esse curso também é de São Paulo, né? É, e eram as coisas que eu estava fazendo e que eu queria já naquela época. A minha ideia era ter uma escola, era montar um espaço, sempre foi. Eu sempre gostei de dar aulas, né? Então era a minha ideia e tal. Aí começou a ter umas guerrinhas dentro da bruxaria, sempre teve, entendeu? Toda a vida sempre teve. Mas essa época ali, aquilo começou a me incomodar. Aconteceram várias coisas na minha vida pessoal também. Eu sou publicitária, eu trabalhava em agência, eu estava num momento de muito estresse na minha vida e etc. E aí eu engordei, foi assim. Eu pisquei, eu sempre fui sanfona, eu sempre engordei, emagreci. Eu tenho uma constituição física grande, eu nunca fui pequena, eu tenho 1,73 de altura, eu sou grande. E só que eu engordei muito rápido e, assim, que eu não percebi, sabe. Foi uma coisa de eu ia para uma reunião, fui vestir uma roupa, a roupa não servia, e aí, tipo, nossa, gente, engordei loucamente, engordei 15 quilos. Foi assustador, assim, quando eu me toquei que eu tinha engordado tudo aquilo. E aí eu estava buscando coisas para emagrecer, né, tipo assim, precisamos nos cuidar, precisamos emagrecer. E, na época, o médico eu fui acho que na nutricionista, uma coisa assim de
plano de saúde, e ela falou: "Não, a alimentação está errada, aquela coisa toda, você precisa fazer uma atividade física". E eu sempre fui assim com atividade física, eu gosto de fazer atividade física. Mas tempo, aquela coisa, e tipo, fazer o quê, né, e eu não posso fazer nada com impacto, por conta eu já tinha problema nos joelhos, eu já tinha, tipo, meus eu calço 35, 36, então corrida com 1,73 de altura, então aí isso causa problema nos joelhos. Então tinha algumas coisas que eu não podia fazer. E meu namorado, na época, ele falou: "Vamos fazer ioga comigo". E eu lembro que eu falei: "Ioga? Tipo assim, eu tô falando que eu quero emagrecer, que eu quero fazer uma atividade física, você quer que eu fique sentada meditando?". E ele olhou pra mim e falou: "Não é assim". Aí ele falou: "Vamos fazer o seguinte, eu acho que ele tinha um voucher, uma coisa assim de 1 mês de práticas, ou ele conseguia um voucher. Eu sei que ele falou: "Eu te dou 1 mês de práticas, né, de presente, se você gostar. A gente faz uma aula, se você gostar, eu te dou". E eu falei: "Ah, tá bom, né, então vamos fazer uma aula". E aí fui. E foi assim, paixão à primeira vista. A primeira aula que eu fiz, eu saí de lá estarrecida. Mexeu, assim, foi visceral o negócio. Eu fiquei completamente apaixonada, assim. Eu já saí, eu já quis ler os livros, eu já quis saber tudo, como que aquilo funcionava, porque foi como se alguma coisa que estava faltando, tum, encaixasse, entendeu? E aí o que eu falo, quando eu comecei a estudar, eu vi que, assim, muitas das coisas que eu buscava nos meus estudos, isso já tinha 20 anos de estudos, tanto, né, ocultismo, bruxaria, elos que faltavam, peças que faltavam, eu encontrei no yoga. E aí aquilo eu só fui estudando. Então eu dei uma pausa nas minhas coisas externas, né. Eu continuei fazendo as minhas práticas, as minhas coisas de bruxaria, o meu porque eu considero para mim como religiosidade, minha religiosidade continuou sendo a da bruxaria, mas eu não dei mais cursos, eu não fiz mais nada nesse sentido. Eu comecei a praticar e foi assim, o primeiro mês eu comecei uma vez, acho que 2 vezes na semana. No segundo mês eu já estava fazendo aula todos os dias. No terceiro mês eu já entrei para a turma de formação de instrutor, porque eu queria aprender mais e eu vi uma possibilidade de trabalhar com aquilo que era o sonho aquariano, né, porque você trabalhar com uma coisa que faz bem para você, que faz bem para os outros e que pode mudar o mundo. Porque o que eu via dentro da bruxaria naquele momento ali, é que muitas pessoas queriam aprender sobre para benefício próprio, e para coisas imediatas. Queriam aprender a fazer feitiço, né, coisas imediatas. Eu quero uma coisa para poder mudar uma coisa na minha vida, mas eu não via as pessoas com a ideia da evolução. Algumas tinham, mas não todas. Sabe? E muito ego, muita briga de ego, né? E aí no yoga eu vi a possibilidade de mudar a cabeça das pessoas, tipo, de uma em uma pessoa que tivesse uma mudança, uma evolução, ajuda o todo, né? Que é uma coisa, a yoga é extremamente aquariano, é extremamente aquariano, saca? E aí, assim, naquele momento eu saquei que eu tinha encontrado minha verdade, que eu tinha encontrado meu propósito, entendeu? Foi essa a sensação que eu tenho e foram várias confirmações disso depois. Então eu tive um hiato no qual eu me aprofundei nos estudos do yoga. Depois de 13 anos de yoga sendo a coisa principal, o foco principal, eu estava já lá em Florianópolis, e aí uma amiga, né, que queria que eu desse o curso de runas para uma pessoa do coven dela, falou e tal: "Ai, por que que você não começa a dar seu curso aí de novo, tal, de runas?". E eu falei: "Ai, cara, não sei, porque eu tenho que reformular, eu precisava dos meus livros não estão aqui, né, para montar de novo, porque, tipo, enfim, né, passou tempo, nã-nã-nã".
E aí eu estava num ponto de ônibus lá, que tem uma biblioteca pública nos pontos de ônibus, uma coisa que você pode pegar livros e trocar. E umas coisas me chamaram a atenção quando eu fui mexer, eram 4 apostilas de runas, que foi uma coisa do tipo, os deuses disseram, né: "Ah, você precisa de livros? Então toma aqui os livros", né. E aí eu falei: "Ok", entendemos a mensagem, né, aí eu voltei com o curso de runas, como o curso de bruxaria, e aí lá em Floripa eu comecei a fazer vários trabalhos, fiz passeios com, nossa, teve mais de 80 pessoas, num passeio que a gente fez, que, foi muito legal. E aí, com Hecate, eu entrei num cheque. E agora? Tipo, continuo fazendo as coisas do yoga ou volto, tipo, fazer só as coisas da bruxaria? E pedi orientação, né. E a Eka disse o quê? Não, não são 2 caminhos, é o mesmo. E aí veio Yoga Witch. Então, quem criou o Yoga Witch foi com esse conselho dado por Hecate, né, foi através de um conselho de Hecate. E aí eu comecei a usar, o que eu já estava usando para mim, na verdade, que era essa integração do yoga para trabalhar as coisas, para ajudar nos ensinamentos, para ajudar, nas práticas, né. Porque, gente, é muito perfeito, é muito perfeito. E aí você vai entendendo por que que Crowley praticava yoga, por que que Gardner praticava yoga, entre outros, né. Porque é isso, é um elo que falta, entendeu, e tá lá. E tudo É. fica muito mais fácil. Você foi falando e para mim foi fazendo todo sentido, e é bem isso mesmo. Né? E aí você falou, ah, é muito aquariano, e você despertar. E assim, a ideia do programa Hora da Estrela é essa, né? Tipo, é trazer as pessoas que têm essa coisa de reconhecerem a si mesmas como estrelas. E é exatamente isso. Logicamente, enquanto telemita, para mim, o caminho espiritual é sobre isso, é sobre levar as pessoas a descobrirem que são estrelas também. E a tentarem se sintonizar com essa coisa de finalmente, né? Esse start, esse que você teve com o yoga, né? O despertar mesmo, é isso. É o resumo. E é muito louco porque, assim, recentemente num blog que eu estava fazendo com Odin e tal, não que eu duvide do meu caminho, mas, eu estava ali falando e ele me mostrou o quê? Yoga de novo. Tipo assim: "Não, é isso aí, continua aí que é isso aí, vai lá que tá tudo certo, é isso aí mesmo. Volta com as aulas presenciais", né. Então foi tipo, são vários deuses que sabe, que me reafirmam. Então é isso. Então por isso Yoga With está aí mais que forte, inclusive do yoga com runas, que não é a runa, né? Porque tem uma coisa doida que fizeram há anos atrás, das runas e yoga, mas não é isso. O trabalho você sabe, né? Que você já fez as aulas ali, é a energia de cada runa para ser trabalhada dentro do yoga, para você se conectar com a energia da runa através do yoga. E eu atesto que é babado. Inclusive, essas experiências, né, que as pessoas falam, de você ter grandes revelações emocionais, de você, né, ter grandes episódios, assim, eu tive, né, você sabe. Então, é babado o negócio. Realmente é uma iniciação, assim, forte, profunda, e acaba sendo uma iniciação dupla também, né? Tipo, nos dois caminhos de também, que é um só, enfim. Mas ainda falando sobre isso, né? Então, você uniu o yoga, que quem vem do ocultismo é muito natural, né? Eu acho que pode causar uma certa surpresa para a galera da bruxaria, mas para a gente que vem do ocultismo é óbvio você praticar yoga junto com magia. É o que todo ocultista aí faz, né? Mas a gente já conversou sobre isso, inclusive você já produziu alguns conteúdos sobre isso nas redes sociais.
tem caminhos que a gente consegue misturar e tem caminhos que a gente não consegue misturar. Né? E eu acho que isso é extremamente importante, que as pessoas entendam, né, filosoficamente, historicamente, em termos de práticas mesmo, visão de mundo, né, cosmologia, cosmogonia, visão de mundo, enfim. Tem coisas que a gente não consegue misturar, né? E que é o conceito do famoso choque de egrégora. E tem um vídeo seu muito bom, né? Tanto no TikTok quanto no Instagram, eu acho, né? Falando sobre isso. Mas fala um pouquinho aqui o que que você entende disso, o que que é choque de egrégora e por que que tem coisas que a gente não consegue e não deve misturar. A gente fala bastante de choque de egrégoras no yoga, né, porque é aquela coisa assim, então, colocando numa coisa mais mundana, né, a pessoa não tem como seguir 2 linhas que sejam iguais. Então, digamos, time de futebol, a pessoa não pode ser, em São Paulo, sei lá, corintiano e palmeirense. Não tem como, ou ela vai ser corintiana ou ela vai ser palmeirense, ela não tem como ser os 2, torcer para os 2 times, entendeu? Então são coisas que são iguais, né, as 2 coisas são times de futebol, mas que são completamente rivais. Então não dá, entendeu? Então isso causa um choque de egrégoras. Ou sei lá, a pessoa ela é, sei lá, espírita e é católica. Não dá, porque o catolicismo vai contra coisas do espiritismo, e o espiritismo vai contra coisas do catolicismo. Não, mas os 2 são cristãos. São, mas são 2 caminhos diferentes. Então eu acho assim, realmente já vi isso também, pessoas que querem seguir por caminhos que sejam de mesma linha, diferentes ao mesmo tempo. O que que vai rolar? Você vai se quebrando energeticamente, sabe? Então, se, por exemplo, no caso do yoga, da bruxaria, são coisas complementares, não são coisas de mesma energia, de mesmo caminho, sabe? Então, tudo bem. Agora, se eu visse o yoga como religião, digamos, vai, como religiosidade, eu levasse o yoga sendo uma religiosidade e ao mesmo tempo a bruxaria, aí dá choque de egrégora. Não rola, porque como é que eu vou fazer, né? Não dá, entendeu? E esse choque de egrégora, ele vai fazendo a pessoa ficar com problemas sérios mentais, sabe? Vai quebrando mesmo a pessoa. A gente costuma falar que é como amarrar um braço em cada cavalo, e saca? Tipo, é isso que vai acontecendo. A pessoa vai sendo puxada por 2 forças iguais, só que uma indo para cada lado. Então você tem que resolver o que que você vai fazer. Até porque se você for por muitos caminhos diferentes, mesmo que eles sejam iguais, energéticos, digamos, você não termina nenhum deles, né? Você não chega no final de nenhum. Então, eu sou muito de começar e terminar, né? Ter essa acabativa. Eu estou estudando um negócio, eu vou estudar aquilo até eu terminar de estudar aquilo. Como eu disse, apesar, tipo, várias deusas, a gente pode estudar sobre as deusas, mas eu tenho as minhas deusas fixas. E aí, tudo bem, são deusas, tá tudo dentro do mesmo parâmetro ali, entendeu? Mas em estudos e em caminhos assim, você tem que sentir qual que é aquele que você quer seguir e seguir por ele. Que, né, um pé em cada barco, você cai na água, né? Começo aqui, sei lá, comecei a estudar, tipo, vou estudar Umbanda. Agora eu vou estudar, não acabei, entendeu? Eu só comecei ali. Aí agora eu vou estudar hermetismo aqui. Não terminei também. Parei e vou estudar agora. Você não fez nada, na verdade. Você está só dispersando energia. Então é importante que você concentre naquilo que você quer, né. E a partir do momento que você conhece o seu caminho, a sua verdade,
Você conhece o seu propósito, vai nele. Se você já sabe qual que é, vai nele, né? Tipo, segue nele, vai fundo nele. E é isso. É isso. E aí, para É sobre encerrar, isso. é sobre isso. Para a gente encerrar, né? Toda a entrevista aqui no programa Hora da Estrela, a gente encerra com a convidada dando um conselho, né? Então, para você, qual que é o conselho mais importante para quem está assistindo e também quer ter esse despertar, também quer se reconhecer como estrela, também quer chegar nesse lugar que de familiaridade, né, de certeza de que é ali que tem que ficar. O que que você diria? Cara, autoconhecimento. Autoconhecimento, seja através de mapa astral, seja através do tarô, seja através do yoga, psicólogo, autoconhecimento. Quanto mais você olhar para dentro, né? Apesar de eu ser uma pessoa enlouquecida por livros, tem uma frase que eu gosto muito que é: procura fora dos livros, dentro de ti. Porque a verdade, ela tá lá dentro. Você tem que acessar esse interior para você vislumbrar essa verdade, né? Você tem ela lá dentro. Você não está enxergando porque você está olhando para fora. Então, autoconhecimento é a chave. É você olhar cada vez mais para dentro para você conseguir fazer essa conexão, né, com o seu purusha, com a sua essência, para você saber qual que é mesmo, né? Aí quando você souber, que a pessoa fala assim, mas será que como que eu vou saber quando eu souber? Cara, quando você souber, é uma certeza que é uma certeza. Você não vai ter dúvida. Então, se você tem dúvida, é porque não é, né? É isso. Busquem por autoconhecimento. Então é isso, gente. Então, para a gente encerrar de vez, conta um pouquinho o que que você oferece, como que faz para ter aula com você, se você faz leituras, enfim. Conta um pouco aí, faz o seu jabá. Bom, faço leituras, que é a do Olho do Dragão, e perguntas, e faço também as jogada rúnica para o ano, que é bem interessante, mas sempre no final. Faço atendimento com runas. Faço a iniciação rúnica, que provavelmente a próxima, porque são turmas, a próxima vai ser mais lá para o final do ano, acho que final do ano, a gente já está em setembro. Lá para novembro, dezembro, provavelmente eu abro turma de novo. Tem que ficar ligadinho nas redes que aí eu aviso. Aulas de yoga online, de Yoga Witch. Também logo mais eu aviso quando vou começar turmas novas, né? Mas eu também faço esse trabalho online. Do ABC da Bruxaria, geralmente eu faço umas turmas de estudo agora no mês de outubro. Então, mas também tem que ficar ligado. Pode me seguir lá no TikTok, tem YouTube, tem o Instagram, né? Tipo, eu tô em todas as redes. Aí tem que me seguir para ver o que vai rolar. Mas tem tudo isso aí, né? E mais às vezes, que daí às vezes surgem algumas coisas e eu vou colocando lá, né? E Mas todos é os só links me estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só olhar lá e ok. clicar. Me sigam para mais informações. Mas Exatamente. olha, também assim, ó, o pessoal que está começando, tem dúvida, quer perguntar, gente, eu sempre estou aberta para responder, sabe? Eu gosto muito de responder, de tirar dúvida, estou super aberta para fazer isso. Então, se quiserem aí, podem mandar, podem entrar, sempre tem uma história ali. Agora, do mês de setembro para o mês de outubro, eu vou falar bastante sobre Halloween, a brincadeira mesmo do Halloween e também do que tem por trás do Halloween. E vou falar bastante sobre Salem, Massachusetts, porque, tipo, eu faço essa parte histórica, né? Eu gosto bastante de tocar nesse assunto agora, no mês de outubro. Então, eu começo agora em setembro para, tipo, em outubro, que é aniversário do Yoga Witch de 5 anos esse ano, de 2024. 5 anos aí que a gente tem o Instituto. E aí eu faço esse especial falando sobre a história da bruxaria, né? Que é importante a gente saber. Olha, em É setembro eu não isso. sabia, foi uma coincidência, então.
Não, em outubro. Eu Em começo em outubro. setembro, mas o aniversário é no Halloween, 31 de outubro. Lógico. Não tinha como ser outro dia. Eu Então, faço festinha online e tudo, tem sempre bolo e festinha. Uhum. arrasou. Tem que fazer mesmo, tá certíssima. Bom, então é Hum. isso. Encerramos assim mais um festival. Ó, fiquei com o festival na cabeça. Mais um episódio do programa A Hora da Estrela. Se você gostou do episódio, não deixe de fazer o seu comentário e também de clicar e curtir. Se inscreva no canal. Sempre estou postando novas entrevistas com pessoas extraordinárias que têm essa coisa da estrela. Então fique por aqui. E todos os links de Juliana também estão aqui embaixo. E é isso. Muito obrigada, Ju, por ter participado. Eu que agradeço. Acho que agora tem que entrar a música do Raul Seixas, né, no final, porque é só isso que me vem na cabeça. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito, Vesca, e foi um prazer estar aqui. Qualquer Ah, coisa, então é isso. estamos aí, né? E nós nos vemos de novo logo mais. Sim. Não se É isso, gente. esqueçam que amor é a lei, amor sob vontade. Até a próxima.